Boa tarde, meus amigos do Facilitando a Acupuntura, meus humanos mais queridos. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, acho que hoje é 5, 6, não sei, de novembro. Quem tiver um tempinho aí, seja bem-vinda. Oi, Janaína, oi, Cássia, oi, Flávia, oi, Marci. Oi, gente, tudo bem? Ó, tô entrando hoje para fazer uma leiturinha que eu ia fazer na semana passada, mas eu resolvi fazer hoje para dar um tempinho para os corações de vocês, porque hoje eu vou falar sobre a morte, né, na visão da medicina chinesa clássica. É um texto um tanto pesado, né? Então, como a gente teve aí o dia 2 de novembro, né, que foi o dia que a gente faz a homenagem aos mortos, né, aos nossos ancestrais. Eu esperei um pouco passar, porque ele é um feriado um pouco difícil para muitas pessoas. E aí, passado esse feriado, vou falar um pouquinho sobre o que é a morte para os textos clássicos da medicina chinesa. Então, a leitura hoje é dos Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses, da Elizabeth Rochat, editora Cultrix Pensamento, tá? Esse livro ele está sendo hoje vendido através da editora Inserir, você encontra, então entre aí no @editora Inserir para pedir o seu. E você que está entrando aí agora, vocês podem abrir o seu livro, quem tem, na página 294. Ao meu ver, um texto rico, um texto difícil, um texto que provoca a nossa reflexão, mas ele é um texto muito rico. Tudo aquilo que é complexo, que às vezes bate de frente com algo que a gente acredita, acaba enriquecendo o nosso espírito, né? Então vou ler para vocês, é uma leitura um pouquinho grande, então eu espero que vocês que estão entrando aí agora tenham tempo para acompanhar até o final. Eu vou ler para vocês 2 páginas e um trechinho, e eu espero que vocês gostem e comecem a pensar, né, a levar isso, interiorizar isso dentro de vocês, levar isso para o paciente de vocês, porque vai explicar o que cada um dos sentimentos faz com a gente e como o chinês, como a psicologia chinesa nos textos clássicos enxergam a morte. Então vamos lá. Em todos os casos que acabamos de ver, isso aí é porque ela está se referindo, né, aos textos anteriores, né? Não se trata de morrer bruscamente, acometido por uma emoção violenta. Trata-se da lenta alteração do movimento vital e de seu desvio dentro de um indivíduo. Tendemos a nos tornar coléricos, pusilânimes, obcecados, excitados, minuciosos, receosos, inquietos, arredios. Pouco a pouco, o ordenamento bem regulado de todas as distribuições que fazem a vida, tanto física quanto psíquica, se desequilibra, se desorganiza. Algo vai um pouco rápido demais, um pouco para cima demais, um pouco para baixo demais, um pouco devagar demais. As trocas sutis são afetadas. A presença dos espíritos torna-se cada vez menos garantida. E assim eles estarão cada vez menos aptos a fazer voltar a si próprio a situação normal. É disso que acabamos morrendo, e embora aparentemente a morte tenha sido causada por tal ou tal doença, gerada progressivamente pelo desvio do movimento dos sopros em nós. Eu vou fazer uma pausa, porque aí eu não sei quem está captando, se eu estiver lendo muito rápido me avisem e eu desacelero. Porque a psicologia chinesa ela fala o seguinte, né? Os textos clássicos falam o seguinte, que aparentemente, por mais que a gente tenha uma doença ou outra, fulano morreu da doença X, fulano morreu da doença Y, eles falam que o que acontece foi um desordenamento da sua energia. Algo foi rápido demais, algo foi lento demais, algo subiu além da conta, algo desceu além da conta, algo desacelerou. E isso aconteceu por conta de sentimentos, por conta de comportamentos e situações que você deixou se levar por muito tempo na sua vida e a sua energia ficou irregular por causa disso. E aí, que voltando um pouquinho, né, fala aqui, ó, que a morte trata-se da lenta alteração do movimento vital e de seu desvio dentro de um indivíduo.
Então a coisa não seguiu o roteiro, não foi do jeito que deveria ser. A sua energia, que a gente chama de energia correta, ela se desviou em algum momento da sua vida e por algum motivo você não conseguiu reordenar a circulação dessa energia. E aí fala, ó, tendemos a nos tornar coléricos demais. Cólera, gente, é raiva, é ódio, né? Pusilânimes, a palavra pusilânime significa covarde, sem coragem, tá? Então às vezes a gente fica sem coragem, covarde demais, obcecados demais, excitados demais, receosos, inquietos, arredios, tudo é demais, né? Então quando vem medo é medo demais, quando você fica com raiva é raiva demais. E aí ela fala isso do final aqui dessa frase, né? É disso que acabaremos morrendo. Embora aparentemente a morte tenha sido causada por tal ou tal doença, gerada progressivamente pelo desvio do movimento dos sopros em nós. Então, teoricamente, todas as doenças que a gente pode vir a sofrer, e eu tô falando teoricamente, tá, gente? Porque eu não posso mexer na crença de cada um entende como a doença é desenvolvida dentro de si ou do outro, ou do teu paciente, de alguma maneira. Mas os textos clássicos, eles trazem isso, que embora a gente diga que o fulano morreu da doença tal, a gente está morrendo a cada dia, para cada dia que a gente descontrola um sentimento e não ordena a energia de novo. Todos os sentimentos que são ruins ao nosso organismo vão nos causar doença em algum momento. E aí ela fala, a Elizabeth diz, para mostrar como os sentimentos e os estados mentais se relacionam com os movimentos dos sopros, lembrando que a gente traduz aqui no Ocidente sopros como energia, né? Citaremos uma passagem do capítulo 39 do Swain. Então, tudo que eu falar de sopro, a palavra sopro, daqui para frente, nas frases, a gente está falando de energia, tá? É a maneira como a gente traduz aqui no Ocidente, nos cursos que a gente faz por aqui, né? Então, é um capítulo 39 do Swain, na página 295, do livro Os Movimentos do Coração. O imperador perguntou, eu queria saber mais sobre os sopros que produzem assim doenças. Quando há cólera, os sopros sobem. Quando há alacridade, os sopros relaxam. Quando há tristeza, os sopros desaparecem. Quando há medo, os sopros descem. Quando há frio, os sopros estão encolhidos. Quando há calor, os sopros escoam para fora. Quando há estremecimento de pavor, os sopros se desordenam. Quando há cansaço, os sopros estão deteriorados. Quando há pensamento obsessivo, os sopros dão um nó. Então aqui está sendo dito cada um dos sentimentos e o que isso faz com a energia do teu corpo. Então eu vou repetir dando uma interpretação minha, lendo e fazendo um paralelo, para que vocês pensem no paciente de vocês ou pensem em vocês e depois eu chego na conclusão dessa leitura. Então ele fala o seguinte, quando a cólera, os sopros sobem. Cólera é raiva, quando você tem raiva, o seu yang sobe, né? Então os sopros sobem, o yang sobe, os seus olhos ficam vermelhos, coçam, você grita, a voz sai com mais poder, mandando nos outros, xingando, o seu movimento muscular é de tensão, a tensão sobe, você acaba sendo agressivo, e aí podem acontecer outras situações, pode ter vômito, pode ter tosse, né? Quando há alacridade é alegria, é êxtase, como é que a gente coloca? É uma euforia, mas não descontrolada, é algo que te faz bem. Os sopros relaxam. Então, relaxar é ruim? De maneira nenhuma. Se a gente conseguir relaxar, ainda mais hoje, que é sexta-feira, é maravilhoso para mim, para você, para todo mundo. Então, quando há alacridade, os sopros relaxam. Quando há tristeza, os sopros desaparecem. Olha que bonita essa frase. Quando há tristeza, os sopros desaparecem. Ou se você quiser colocar a palavra energia para entender melhor, quando você está triste, a energia some, a energia desaparece. Gente, a tristeza é a energia ligada, né? É o sentimento ligado, representado pelo pulmão. E o pulmão é o maior produtor de energia do teu corpo. Lembra daquilo? Você respira, coloca o ar que vem do ambiente dentro do teu tórax
isso se junta com o Gu-Chi que vem do baço, né? E aí você transforma em Yin-Chi, que é energia nutritiva, e o Wei-Chi, que é energia defensiva. Quando você está triste, por que os sopros desaparecem? Porque o seu pulmão tem dificuldade de transformar as energias. Quando você fica triste, a sua Yin-Chi, que é a sua energia nutritiva, diminui a produção. A sua Wei-Chi, que é a sua energia de defesa, diminui a produção. O teu corpo enfraquece. Na imunidade e na força mesmo que viria do Chi nutritivo. O pulmão não consegue funcionar. Então é isso que fala, quando há tristeza, os sopros desaparecem. O seu pulmão não consegue produzir energia. Quando há medo, os sopros descem. Medo é a energia relacionada ao rim, né? É o sentimento relacionado ao rim. O rim fica lá embaixo no teu corpo, no seu aquecedor inferior. E quando há medo, as energias se recolhem ao aquecedor inferior, desce. É por isso que uma criança faz xixi na cama. Em alguns adultos a gente coloca o medo relacionado à perda urinária, a problemas de segurar a ejaculação. Então homens podem ter ejaculação precoce, mulheres podem ter perda de urina, crianças urinam durante a noite. Né? Obrigada aí o pessoal falando que o tema é a morte na medicina chinesa, tá, gente? Obrigada aí por colocar, eu esqueci de colocar o tema da live aqui, gente. Um dia eu aprendo. Quando há frio, os sopros estão encolhidos. Gente, é igual no seu vaso sanguíneo, né? Quando há uma temperatura boa, o seu diâmetro do teu vaso sanguíneo, por exemplo, tá bom. Quando tá calor, o vaso sanguíneo dilata. Quando tá frio, o vaso sanguíneo, ele vai retrair, ele vai diminuir a dilatação. E aí coloca aqui, né, que quando há frio, os sopros são encolhidos. Lembre-se que energia e sangue circulam juntos. O Chi empurra o sangue. Quando há frio, há uma contração do vaso sanguíneo. O Chi tem dificuldade de passar, por isso ele está encolhido. A gente se encolhe quando há frio. Quando há calor, os sopros escoam para fora. Eu sempre gosto de fazer a comparação entre o Chi e o sangue, porque a gente entende muito mais o sangue que a gente consegue ver do que a energia que não é palpável. E aí ele fala, né, quando há calor, existe aqui uma escoa para fora, o Chi, os sopros escoam para fora. É como se tivesse aí uma perda de sangue, uma hemorragia. O Chi e o sangue escoam quando está muito quente, escoa, vai para fora, você dissipa, porque tudo fica tão dilatado que é jogado para fora do teu organismo. Então, quando há calor, há dilatação, há uma perda de energia. E em casos mais severos, há uma perda de sangue. Quando há o estremecimento de pavor, ou seja, o pânico, os sopros se desordenam. Fica tudo bagunçado dentro de você. Quando você está em pânico, quando você está estremecendo de pavor, você não consegue raciocinar de forma coerente. Aquilo que é real e o que é fantasia da tua cabeça, que a tua cabeça inventou, se confundem, né? Fica tudo errado. Quando há cansaço, os sopros são deteriorados. Gente, cansaço está relacionado ao baço. O baço é a origem da produção da energia pós-celestial, vem daquilo que você come. Então, quando você está cansado, o seu baço não é capaz de produzir a energia que te nutre e o Chi se deteriora, né? O Chi se desfaz, a energia se desfaz. O que você tem que fazer quando você está cansado, humanos? Você tem que descansar, né? E a gente hoje em dia vive num mundo muito assim, eu estou cansado, mas eu preciso terminar tal coisa. Ou você acaba vivendo, né, num momento de raiva e continua agindo e continua resolvendo coisas quando está com raiva. Quando está com frio, ao invés de se aquecer, fica tentando ser mais forte do que o frio. É isso que deixa a gente doente, não entender, não achar, não conseguir parar para pensar o que você está sentindo disso aqui. É frio, é calor, é cólica, não é cólera, é tristeza, é medo. O que você está sentindo? Acolha esse sentimento e tente harmonizá-lo, né? Então ela está falando que essas coisas acontecem. Quando há pensamento obsessivo, os sopros dão um nó, né? O pensamento obsessivo ele também afeta o baço e acaba desorientando o coração.
lembrem-se que baço é filho de coração. Quando existe uma doença no filho, a mãe se deteriora junto, né? Quando o filho adoece, a mãe padece. O coração, que é responsável pelo seu pensamento coerente, pelo seu discernimento, começa a deixar de funcionar. Então eu volto depois desse trecho no que ela falou. É disso que acabaremos morrendo, embora aparentemente a morte tenha sido causada por tal ou tal doença, gerada progressivamente pelo desvio do movimento dos sopros em nós. Então os desvios dos sopros, dos movimentos dos sopros em nós, eles acontecem por sentimentos que são ruins, né? Então ela fala, a morte é gerada por um desvio das energias, e o desvio das energias acontecem pelo mau sentimento, pela mal conduta comportamental, psíquica. E aí segue, né? Esses 9 sopros são distintos. Como são produzidas as doenças? Ainda Suen, capítulo 39, tá, pessoal? Tibor respondeu, quando há cólera, o sopro se põe em contracorrente. Em caso grave, há vômitos de sangue e até diarreias de alimentos não digeridos. Então, quando há raiva, quando há cólera, a energia ela pode contracorrente. A energia que deveria descer sobe, a energia que deveria subir desce. Se a energia que deveria descer sobe, você vomita, você tosse sangue, você tem refluxo. Se a energia que deveria subir está descendo, você tem diarreia, você tem prolapso dos órgãos, você tem sangramento pelos orifícios inferiores. Esse aqui é o livro, ó. Os Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses, editora Cultrix, Elizabeth Rochat é a autora, e está sendo comercializado atualmente pela editora Inserir, tá? Quem tiver interesse aí no livro. Tá com arco-íris aí, é o vidro, né, gente? Tá vendo? Eu estou sendo iluminada por um arco-íris durante a leitura, mesmo, ó. Aqui no braço, ó, tem um arco-íris. Tô chique, bem. E aí segue. Quando há... Olha que bonita essa frase. Quando há alacridade, os sopros são bem harmonizados e a vontade se desenvolve bem por todo lugar. Reconstrução e defesa estão em livre comunicação e funcionam bem. Assim, os sopros estão relaxados. Então, o que acontece, né? Ele fala que quando você está em alacridade, você está feliz, você está está feliz, enfim, de bem com a vida, os seus sopros eles são bem harmonizados, a vontade se desenvolve bem por todo lugar. Reconstrução, aquilo que se deteriora se refaz, a sua defesa, tudo está em harmonia e os sopros relaxam. Os sopros, pensa em você relaxado, estou feliz, estou relaxado. Tudo vai bem quando você está relaxado. Quando há tristeza, o coração está apertado, o pulmão se dilata e suas folhas se levantam. O aquecedor superior não assegura mais suas livres comunicações. Reconstrução e defesa não se difundem mais. Os sopros quentes estão no centro e assim os sopros desaparecem. Quando você está triste, o seu coração fica apertado. Coração e pulmão trabalham juntos e aqui quem é da área da saúde sabe que isso não muda em medicina chinesa nem em medicina ocidental. O seu coração, ele joga o sangue oxigenado pelo pulmão para o teu corpo, pulmão recebe o sangue com gás carbônico do corpo, né, para fazer as trocas e joga de novo no coração. Então a circulação entre coração e pulmão é o que a gente chama de pequena circulação. E a gente soma isso ao conhecimento da medicina chinesa, oriental, que é o pulmão transformando as energias. Então você imagina, o pulmão transforma as energias, faz a troca dos gases, joga energia boa, né, Wei Qi, Yin Qi, prontos, bonitinho, com oxigênio no coração, o coração distribui isso para o corpo todo. Se você está triste, o seu coração está apertado, o pulmão vai tentar transformar essas energias e jogar o oxigênio para o coração e não vai encontrar um alojamento ali no coração. O coração fala, estou apertado, não consigo receber essa energia. Se o pulmão vai lá com um pacotinho de energia para o coração e o coração fala, não estou funcionando, isso vai acabar deixando o pulmão todo estagnado. O
o coração não funciona e o pulmão estagnado não consegue realizar suas trocas. A energia desaparece, tá? Então, se a energia desaparece, aparece aqui, os sopros desaparecem, né? Fica quente aqui dentro, porque existe um movimento para quebrar esse padrão, fica ali aquela coisa apertada, angustiada, mas o seu coração não consegue mover isso, tá? Ah, que bacana! Oi, Dayana, beijo pra você, o pessoal de Santarém, né? Dei o primeiro módulo da pós-graduação de Santarém em 2013. Beijo grande pra Santarém aí, pro pessoal todo. Quando há medo, as essências se retraem. Retraindo-se as essências, o aquecedor superior se fecha. Fechando o aquecedor superior, os sopros voltam para trás. Os sopros voltando para trás, o aquecedor superior fica inchado e assim os sopros não circulam. Tudo acontece no coração, né, gente? Eu já fiz outras leituras para vocês antes e aí fala, né, que quando você fica com medo, o teu coração ele se retrai e não recebe a energia que vem do rim, que vem lá de baixo. E aí o rim volta com a energia dele para baixo, a mesma coisa do pulmão. Se o coração se fecha, o pulmão não leva energia para ele. Se o coração se fecha, o rim não consegue levar energia para ele. E aí acaba falando, né, que incha o aquecedor superior. Quando você tem muito medo, muito pavor, muito pânico, o seu coração ele vai ficando ali parado, desce todo o fluido para baixo, o seu coração não funciona mais e aquilo gera uma tensão. Você pode ter aí nesse caso uma hipertensão, você pode ter uma doença cardíaca, você pode ter um infarto, você pode ter várias coisas enquanto o seu aquecedor inferior está inundado de umidade, né? O medo desce. Tem até um livro que chama, né? Acho que a raiva sobe, o medo desce, alguma coisa assim, tem um livro que fala isso. Então os sopros não circulam, você não tem aquela coisa do fogo da panelinha que leva a energia da água para o corpo todo, fica inundado lá embaixo. Não tem energia, existem vários problemas associados ao rim nessa questão. Quando há pensamento obsessivo, ou seja, as preocupações, o coração tem onde permanecer sempre. Os espíritos têm para onde se remeter sem parar. Então o que acontece? O seu coração fica tentando discernir, pensar e dar lógica naquilo que você está pensando e não para, fica aquela coisa ali, pensa, pensamentos obsessivos. Os sopros corretos permanecem no lugar e não circulam. Então o que acontece? Os seus sopros corretos, a sua energia, ela tem que circular harmonicamente por todo o corpo. Quando o seu pensamento está obsessivo, é só aqui em cima, é só aqui dentro. É só aqui em cima, é só aqui dentro. Os sopros corretos param de circular. E se eles param de circular, segundo Suen, capítulo 39, os sopros dão um nó. Então o que vai acontecer, né? A nossa energia correta depende de um coração funcionando bem, porque as emoções estão relacionadas ao coração. Coração tem a função primordial de manter a circulação de sangue no corpo, controlar os vasos sanguíneos. Então tudo que é de pensamento, né, a medicina chinesa coloca que isso circula através dos meridianos de energia e do seu sangue. E quando você começa a ter pensamentos negativos, você impacta o seu coração e através do impacto do seu coração, os órgãos vão deixando de funcionar de forma adequada, como foi visto nessa leitura aqui. E a coisa mais importante dessa leitura, a frase, eu perdi a página, a parte mais importante dessa leitura é quando ela fala, e eu vou repetir de novo, assim que eu achar a página, porque até eu perdi. Era 290 alguma coisa, achei, eu acho. Aqui, a parte mais fácil é 295, mais importante, que é o que ela fala da morte, né? A morte trata-se da lenta alteração do movimento vital e de seu desvio dentro de um indivíduo. E tendemos a nos tornar coléricos, pusilânimes, obcecados, excitados, minuciosos, receosos, inquietos, arredios. Pouco a pouco, o ordenamento bem regular de todas as distribuições que fazem a vida, tanto física quanto psíquica, se desequilibra, se desorganiza. É disso que acabaremos morrendo. E embora aparentemente a morte tenha sido causada por tal ou tal doença, gerada progressivamente pelo desvio do movimento dos sopros em nós. E existe um único sentimento
que vai fazer você ficar vivo por muito tempo. É lógico que as essências se esgotam e o fato de você não cultivar sentimentos ruins na sua vida não vai fazer com que você seja eterno, mas faz com que você dure mais tempo. As suas essências e a sua energia correta, ela dura mais tempo e você vai se tornar um ser humano mais saudável quanto mais energia boa e sentimentos bons você cultivar. Quando as essências acabarem, você morre, né? Então a gente diz que o sonho de todo ser vivo é morrer dormindo, né? Aquela morte em paz, viveu tudo que tinha que viver e morreu em paz. Isso só vai acontecer se os seus sentimentos forem bons e equilibrados a maior parte do tempo, porque a gente é humano, a gente se desequilibra, mas quanto mais tempo você conseguir se manter organizado com os seus sentimentos, você vai durar mais tempo. Mas existe um único sentimento, um único, que te cura de tudo. E eu vou ler para vocês aqui mais uma vez o sentimento que te cura de tudo, para que você passe o final de semana tentando cultivá-lo. Quando há alacridade, os sopros são bem harmonizados e a vontade se desenvolve bem por todo lugar. Reconstrução e defesa estão em livre comunicação e funcionam bem. Assim, os sopros estão relaxados. A única maneira que nós temos, humanos, de viver bem, em harmonia e relaxados é seguindo o caminho da alegria. A alacridade é o sentimento que te salva da morte prematura e do desenvolvimento da maioria das doenças. Então é isso que esse capítulo chega à conclusão, de que a única maneira que você tem de viver uma vida próspera, feliz, cheia de luz, saudável, é cultivando a alegria. Então cultivem a alegria nesse final de semana. Então eu vou responder algumas perguntinhas para me despedir de vocês, porque hoje eu tenho treino. Frustração vem do rim ou do fígado? A frustração vem do fígado. O fígado é um traçador de metas. Quando você tem a sua meta interrompida ou desviada ou que não sai do jeito que você queria, aí é a origem da frustração. Meu cabelo tá lindo, obrigada. Deixa eu ver aqui, ó. Tremor essencial tem ligação com o fígado, com o rim. Tremor tem ligação com o fígado, com a energia do vento, tá? Tremor tem a energia do vento atingindo o fígado, certo? Beleza, gente? Então, pessoal, era isso. Queria que vocês, se tiverem tempo e paciência, ouçam mais de uma vez esse vídeo. Ele vai ficar gravado aqui no IGTV de vocês. Ele vai ficar gravado no YouTube. Eu vou subir ele pro YouTube já. E aí depois vejam mais algumas vezes. Vejam o que os sentimentos desordenam na nossa vida, desordenam nos nossos órgãos, causam doenças físicas e tendem, acima de tudo, a acharem um momento para estar felizes, acharem um motivo para estar feliz, para estar alegre, porque a alacridade, a alegria é o único sentimento que faz com que a sua energia relaxe, se distribua, se regenere o que precisa ser regenerado e produza aquilo que é bom. Comecem a agradecer todos os dias. Final do dia, antes de dormir, você tem chuveiro quente na sua casa, você tem comida na sua mesa, você tem filhos saudáveis, você faz aquilo que você gosta, você tem uma internet em casa que te possibilita ver esse vídeo que você gosta de assistir, você hoje recebeu um sorriso do seu paciente, você hoje colocou seus pés no chão e sentiu que você está vivo. Então, gente, na boa, você já tem motivo suficiente para manter o seu tique correto. Certo, pessoal? Beijo grande para vocês, espero que a leiturinha tenha servido para deixar vocês mais felizes. E eu vi que passou uma pessoa aqui nos comentários que perdeu alguém importante, tá muito triste por isso. A tristeza é comum na perda de alguém, mas às vezes a gente não entende, né, o porquê que a pessoa se foi, né, desse plano. Mas ainda assim, se você tá triste hoje pela perda de uma pessoa, é porque essa pessoa já te deu motivo para sorrir um dia. Então lembre-se da alegria que essa pessoa te deu e tenta se manter nessa energia. Certo, pessoal? Beijo pra vocês. Ó, quem chegou aqui para falar um tchau, logo no finalzinho. Até a próxima, pessoal. Beijo com carinho. Alegria pra vocês. Tchau, tchau.